Meu nome é Marcelo Lemos. Vamos falar um pouquinho essa semana sobre as articulações do esqueleto axial, de forma mais específica abordando a coluna vertebral e o gradil costal. Essa articulação é conhecida como articulação atlanto-axial. Ela é uma articulação classificada como trocoide ou pivô, porque ela vai realizar movimentos rotacionais em torno de um eixo. Ela acontece entre os processos articulares superiores do áxis e os processos articulares inferiores do atlas. Aqui nós ainda temos a articulação do processo odontoide ou dente do áxis na fóvea para o dente, né? Aqui no arco anterior do atlas. Nós temos aqui diversos ligamentos que estabilizam essa articulação para que eu possa fazer movimentos rotacionais sem grandes instabilidades. Então, aqui nós temos alguns dos ligamentos, né? Nós temos aqui os ligamentos alares, que são de um lado e do outro. Nós temos um ligamento que é o chamado do ápice do dente. E nós temos o ligamento cruciforme do atlas, né? Que seria esse ligamento aqui que nós estamos observando. Então, observe que esses ligamentos, eles fazem, né, uma forte estabilização dessa articulação, tanto anterior, né, quanto na região posterior aqui que você está observando. Então, aqui você tem o dente, você tem aqui as faces, né, articulares do áxis e do atlas, e posteriormente aqui, ó, essa estabilização ligamentar que é muito importante, e a região do canal medular, onde vai passar a medula, né, espinal. Uma outra articulação é a chamada articulação intervertebral. Essa articulação ela vai acontecer com um corpo vertebral superior, um disco intervertebral e outro corpo vertebral inferior. Observe essa imagem e veja que você tem um disco intervertebral no centro, entre os dois corpos, que vai servir como um mecanismo estabilizador e amortecedor de impactos. Esse disco, por sua vez, ele é composto externamente por um anel fibroso e internamente por um núcleo pulposo. Fazendo um apanhado geral das vértebras, nós temos aproximadamente um quarto do tamanho dessa coluna vertebral composta pelos discos intervertebrais. Ou seja, se nós formos fazer na média, cada corpo vertebral ele tem como representação de um disco intervertebral, né, um quarto do seu tamanho. Cada disco intervertebral representa aproximadamente um quarto do tamanho do corpo vertebral, então. Vejamos que esse disco intervertebral ele está localizado entre as dois corpos vertebrais e posteriormente aqui, ó, tem o canal onde vai passar exatamente a medula espinal. Uma hérnia de disco é caracterizada exatamente pela ruptura desse anel fibroso ou ânulo fibroso e o extravasamento dessa massa gelatinosa chamada núcleo pulposo em direção posterior ou posterolateral, sendo a posterolateral, né, a hérnia de disco mais comum. Sendo assim, ela além de comprimir a região posterior, que é a região onde passa medula e suas estruturas adjacentes, ainda comprime aqui, ó, a raiz nervosa. Então, isso aqui é chamada de articulação intervertebral. Recapitulando, corpo vertebral superior, disco intervertebral, corpo vertebral inferior. Esta é a região anterior das vértebras. Já posteriormente, nós temos as articulações zigoapofisárias ou interapofisárias. Vocês podem encontrar com essas duas nomenclaturas aí pela literatura, que é formada exatamente entre os processos articulares superiores e inferiores de cada vértebra, sendo que esses processos eles são bilaterais. Veja a formatação desse processo articular de uma vértebra cervical. Observe que essa articulação ela acontece com um pouco de inclinação anterior, porém, esses processos eles se articulam de cima para baixo.
Perceba as vértebras torácicas. No caso das torácicas, os processos articulares eles já não estão assim. Eles já estão assim. Então, um processo articular vem de anterior para posterior e o outro de posterior para anterior. Então, eles se articulam nesse sentido. E veja a vértebra lombar, que você tem a articulação, né, medial e lateral, ou seja, de dentro para fora e de fora para dentro. Claro, existe uma leve inclinação, né, para posterior das facetas articulares superiores, por exemplo, dessa vértebra, e para anterior da faceta articular inferior da vértebra que está em cima. Porém, o que nós podemos destacar é, imagine que eu estou colocando minha mão nos ombros de alguém, minha mão nas costas de alguém e minha mão na cintura de alguém. Se eu coloco minha mão no ombro, um processo articular está para baixo, o outro vai estar para cima. Se eu coloco minha mão nas costas, um vai estar para frente, o outro vai estar para trás. Se eu coloco minha mão na cintura, um vai estar para dentro, o outro vai estar para fora. Então, perceba que os processos articulares aqui, ó, eles se articulam de forma diferenciada em cada segmento, cervical, torácico e lombar. Porém, né, são articulações que apresentam cápsulas frouxas, exatamente para permitir o movimento, né, de rotação, flexão, extensão, que é peculiar, né, à coluna vertebral. Aqui nós temos uma articulação chamada articulação uncovertebral. Ela é formada entre o processo unciforme de uma vértebra e o corpo vertebral da vértebra superior. Ela se forma na infância e está presente da terceira vértebra cervical até a sexta vértebra cervical. Essa articulação é chamada de articulação uncovertebral e ela tem a capacidade de impedir, ou seja, bloquear rotações exacerbadas da coluna cervical. É como se eu colocasse minha mão aqui ao lado do meu rosto e tentasse virar. Existe o bloqueio exatamente por conta de minha mão. Esse processo unciforme ele tem uma ação semelhante aí nessas vértebras cervicais. Vamos falar um pouquinho agora sobre as articulações costovertebrais. A primeira, ela vai ser formada entre a cabeça da costela e o corpo vertebral. A segunda vai ser formada entre o processo transverso da vértebra torácica e o tubérculo da costela, onde nós temos ali uma fóvea que vai se articular com esse processo transverso. Então, perceba que cada articulação entre a cabeça da costela, né, e o corpo vertebral, ela vai ser uma articulação. Quando nós observamos aqui, ó, uma fóvea costal superior, uma fóvea costal inferior. Então, cada costela ela vai se articular com um corpo vertebral superior, o corpo vertebral inferior e o disco intervertebral. Aqui nós temos vários ligamentos estabilizadores dessa costela nos corpos vertebrais. Então, essa costela vai sair e vai se articular com o processo transverso da vértebra, através dessa fóvea costal aqui. Então, nós temos uma articulação entre cabeça da costela e corpo vertebral e tubérculo da costela e processo transverso. Podemos brincar então dizendo que eu tenho aqui, ó, uma articulação que é tubérculo com processo transverso, TT, e uma articulação que é cabeça com corpo, CC. Então, veja que essas articulações elas não estão presentes realmente em todas as costelas. Nós temos algumas exceções. Por exemplo, na primeira, décima primeira e 12ª, ou seja, na primeira e nas três últimas, cada costela se articula com apenas uma vértebra. Elas não vão se articular, né, com duas, superior e inferior. Ela vem apenas com uma articulação que é mais central. Já quando eu falo de costotransversária, a 11ª e 12ª, elas não se articulam com o processo transverso. Então, observe que aquelas vértebras que são chamadas de flutuantes, que são a 11ª e 12ª, além
de se articularem com apenas um corpo vertebral e não se articulam com dois, e se articulam apenas com este corpo e não com o processo transverso. Ela tem articulação com um corpo sem se articular com o processo transverso. E elas são chamadas, nesse caso, de costelas flutuantes, 11ª e 12ª. Nós temos aqui 3 articulações nessa região do externo com as costelas. A primeira articulação é chamada de esternocostal. A articulação esternocostal é formada entre o osso externo e a cartilagem das costelas. Essa articulação ela está presente da primeira até a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7ª costela. Então, até a 7ª costela, nós temos as costelas chamadas costelas verdadeiras, porque elas se articulam diretamente com o externo através da articulação externo-costal. A segunda articulação são as articulações chamadas costocondrais, depressão da costela, onde se encaixa a cartilagem. Então, nós temos aqui as articulações costocondrais, que seria a articulação da costela com a cartilagem. E a terceira articulação seria a articulação intercondral. É a articulação entre as cartilagens costais. Veja que aqui em cima eu tenho costela, articulação costocondral, cartilagem, articulação externocostal. A mesma coisa acontece primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e 7ª costelas. A partir da 6ª costela, vamos observar aqui, ó, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, 6ª costela. Veja que já existe uma articulação entre as próprias cartilagens costais. E essa articulação entre as cartilagens costais é chamada de articulação intercondral, ou seja, presente da 6ª até a 10ª cartilagem costal de cada lado. Falar um pouquinho agora sobre as sincondroses do tórax. Nós temos aqui um externo, que é composto por um manúbrio superior, um corpo central e um processo xifoide inferior. Veja que aqui eu tenho uma articulação, ou sínfise, que é chamada de sínfise manúbrio external. E aqui existe outra sínfise chamada de sínfise chifo external. Na altura desta articulação manúbrio external, conhecida como ângulo de luz, nós temos um ângulo aqui chamado ângulo de luz, está posteriormente exatamente a carina, que é a bifurcação brônquica. Então, a bifurcação brônquica está ao nível do ângulo de luz, que fica exatamente na região da articulação manúbrio external. A articulação lombosacral, ela é uma sínfise intervertebral, anteriormente, porque você tem o corpo da vértebra L5, você tem a primeira vértebra sacral e um disco intervertebral entre as duas estruturas. Posteriormente, você tem a mesma articulação zigoapofisária ou interapofisária, que é a articulação entre os processos articulares. O reforço aqui está pelos ligamentos, iliolombares, que vão gerar uma estabilidade muito maior para esta articulação aqui. Então, a articulação lombosacral é formada entre a 5ª vértebra lombar e a primeira vértebra sacral. A articulação sacrococcígea vai ser ápice do sacro com a base do cóccix.
Existem alguns ligamentos muito importantes que estabilizam essas articulações. Sacrococcígeo posterior superficial, sacrococcígeo posterior profundo, sacrococcígeo anterior e sacrococcígeo lateral. Então veja que esse sacro e esse cóccix, eles estão interligados por ligamentos anteriores, posteriores e laterais, o que gera também uma estabilidade importante para essas duas estruturas ósseas. Então, pessoal, mais uma vez, obrigado pela companhia de vocês. Deixando aqui aquele recadinho de sempre, que busquem sempre os livros, os artigos, materiais científicos para estudo. Isso aqui é apenas uma forma de auxiliar vocês no estudo da anatomia. Um grande abraço e até a próxima.